A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Aqui é pastor Diego Lopes, da Igreja Arca de Deus dos Últimos Dias. Eu quero já estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo o entendimento. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reuniu no amor de Cristo Jesus, sim, para que viéssemos anunciar o Evangelho, o ano aceitável ao Senhor, o ano do arrependimento, o ano para a remissão de vossos pecados. Que Deus abençoe a todos que estão entrando agora ao vivo nesta live. Você que não nos conhece, que é novo neste canal, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Diego Lopes, trabalho no Ministério de Libertação, aonde vidas transformadas, aonde vidas têm sido lapidadas, aonde nós aqui temos de atender pessoas, aconselhando pessoas espiritualmente, para que elas venham ter um crescimento espiritual, e também nós estamos treinando pessoas a ser capacitado por Deus a trabalhar nesse ministério de libertação. Nós não visamos olhar para placas, porque Cristo e Jesus Cristo, ele manda com que a gente venha anunciar o evangelho para tudo e para toda criatura, né? Então, vidas têm sido transformadas. Como que surgiu isso? Eu sou um pastor, nós aqui somos pastores que realmente temos a preocupação com as almas. Muitas das vezes eu estava só no ministério abanando mosca, estávamos orando ali, a pessoa manifestava, mas realmente não tinha um processo de libertação na vida daquela pessoa. Ela voltava para os mesmos erros, para as mesmas práticas, e isso deixava nós doloridos. A gente olhava e via que pessoas estavam sendo possessas por demônios, mas realmente não tinha uma libertação, um acompanhamento. E um pastor que ama as almas, ele faz isso, ele se preocupa com a real transformação. Então, através disso, o Espírito Santo de Deus colocou aí nós esse chamado de uma real transformação de vidas. Saia do pecado, que são instruídas a andar com Deus e depois dar frutos na presença de Deus. Uma real transformação, assim como aconteceu com a mulher adúltera, assim como aconteceu com Maria Madalena também, que Jesus expulsou 7 legiões de demônio dela. Veja que Jesus ensinou isso, a dar valor verdadeiramente para aqueles que estão agora em uma vida destruída. Jesus, ele fez isso, e nós estamos aqui então para fazer discípulos, formando discípulos, pessoas que vieram na nossa igreja, que estavam agora com um processo de libertação, hoje já estão orando por pessoas serem libertas, para pessoas serem curadas. E isso a gente glorifica o nome do Senhor Jesus. Então você que é um pastor que ama as almas, que quer verdadeiramente um crescimento, acompanhe os ensinos. Nós estamos numa série de ensinos também, aonde que eu estou fazendo em vídeos longos, porque o ensino é muito profundo, 2 horas e 30 a respeito do mundo espiritual. Então nós já estamos no 8º aí, em nome do Senhor Jesus. Vidas têm sido transformadas, pastores de outros ministérios, presbíteros têm me ligado, pessoas de outras denominações têm entrado em contato comigo, dizendo que realmente o mundo espiritual foi aberto para eles. Agora eles estão vendo o mundo espiritual, os demônios estão manifestando, ele está sendo usado poderosamente na mão de Deus, está colocando em prática os ensinamentos, está colocando em prática o discernimento espiritual. Pessoas também, além de pessoas que não trabalham ainda em nenhum ministério, que nos acompanham, estão identificando os erros, as falhas, para que Deus venha transformar aquela vida, para que não venha cair no mesmo laço. Uma vez que a gente encontra a causa, a circunstância, o espírito imundo está agindo na vida de uma pessoa, você vai ser direto e específico naquele assunto, e aí você vai conseguir a libertação, o êxito. Assim, quando uma pessoa tem dor de cabeça, ela sabe o remédio que tem que tomar. A pessoa que tem dor no corpo, ela sabe o remédio. Pessoas têm sido treinadas. Pessoas que não sabiam pregar a palavra estão. Então, nós temos feito aí uma grande obra. Por que que acontece isso? Porque
a gente se preocupa verdadeiramente com o crescimento. Jesus ele disse, e de fazer discípulos a toda criatura. Então, seja bem-vindo nesse canal, se inscreva, ative aí as notificações para ver. Todo sábado nós estamos meditando acerca da libertação, algo do mundo espiritual, e hoje nós estamos falando sobre a libertação da alma. Primeiro, antes de começar, eu quero saudar os irmãos que já estão aqui comigo. Vamos ver quem estão aqui comigo, estão me ouvindo bem, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmã Cláudia da Rosa. A paz do Senhor Jesus, irmã Leda. A paz do Senhor Jesus, irmã Irene Cunha. Que Deus abençoe do Senhor Jesus. Enviei uma oração também para a irmã ali, em nome do Senhor Jesus, estamos em oração. A paz do Senhor Jesus, irmão Mateus, Jesus, irmã Evelyn Campos. A paz do Senhor Jesus, Evelyn William, da Igreja Santificamento. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a casa, que Deus abençoe seu filhinho Caleb e o ministério aí, que Deus confiou em suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar cada irmão que está chegando conosco. Estamos fazendo aí essa transmissão à noite, em nome do Senhor Jesus, ainda aguardando os irmãos chegar. Que Deus abençoe Marco Aurélio, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, estaremos fazendo um ensino glorioso, um ensino precioso, um ensino aonde o Espírito Santo de Deus vai ministrar sobre as nossas vidas. Nós estaremos falando algo que eu falar, quem sabe pastores não instruiu você, mas a gente vai estar falando sobre a libertação da alma. Mas pastor, como assim? Quando eu vou a Jesus, ele não me liberta por completo? Jesus, ele perdoa os nossos pecados, mas todos nós temos que passar por um processo de libertação. Tá travando aí, irmãos? Não, acho que é só o do Marco que está travando, né? Tá travando aí? Em nome de Jesus, eu acredito que é só o do Marco lá que está travando, deve ser a internet dele, senão eu retiro aqui. A paz do Senhor Jesus, Thiago Oliveira, que Deus abençoe a irmã Gisele. Estamos aqui no Rio Grande do Sul, muito frio, então os irmãos... Tá travando um pouquinho, deixa eu tentar ver aqui. Ó, agora. Creio que agora está tudo bem, em nome do Senhor Jesus. Então, os nossos irmãos aí estão chegando, nossos irmãos da Rádio Verdade Liberta, você que me ouve, aqui é seu pastor, pastor Diego Lopes, que está aqui para ajudar, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, agora parou, né? Agora parou. Eu tirei aqui, que eu não sei se estava oscilando aqui com a outra internet, mas agora tá bom, em nome do Senhor Jesus. Deus, ele é fiel, irmãos. Deus é recompensador daqueles que o buscam. Estou muito feliz aí, acerca do ministério, da obra de Deus, acerca de tudo. Tá travando ainda, irmãos? Tá travando ainda ou parou? Eu já tirei aqui. Não sei se a internet... Está travando? Só me confirme aí, senão eu vou ter que desligar a transmissão e recomeçar de novo. Parou de travar. Agora sim. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Não, mas... Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Parou, tá bom aqui. Tá, parou. Aí, amém. Em nome do Senhor Jesus, tá ouvindo bem? Em nome do Senhor Jesus, uma transmissão aí maravilhosa, normal. Que Deus abençoe a irmã Tayane Acioli. Que Deus abençoe a vida da irmã que está aqui também no Rio Grande do Sul. Bastante irmãos nos acompanham aqui do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, Santa Maria. Em nome do Senhor Jesus, Ijuí também os irmãos nos acompanham, Novo Hamburgo. Então, nós somos a Igreja Arca de Deus dos Últimos Dias aqui de Porto Alegre. Que Deus abençoe a missionária Gisele. Tá bom agora, em nome do Senhor Jesus. Todos estão me ouvindo bem. Vai ser bênção. Então, irmãos, só para nós entender, então, eu vou esperar aqui mais os irmãos chegar. Os irmãos estão chegando ainda. Enquanto isso, eu quero deixar aí testemunhar acerca do que tem acontecido, né? Eu recebi mais de 5 ou 6 ligações no meu celular ali, né? Via WhatsApp, de pessoas que tiveram sonho com o ministério, sonho também com nossas vidas. Sonho comigo, sonho com o pastor Jader.
sonho aí com o pastor Diego, até mesmo o Juan Menezes também teve um sonho. Muitas pessoas têm sonhado, o Espírito Santo de Deus tem mostrado através de sonho, testificado que Deus é nas nossas vidas. Veja que a gente sempre tem que esperar com que Jesus Cristo venha nos justificar, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Eu glorifico a Deus. Muitas pessoas têm tido sonhos, e sonhos bons, aí através da vida do pastor Diego, acerca do ministério. Então, aquilo que o Espírito Santo de Deus testifica nas pessoas, não tem como a gente voltar atrás. Teve irmãos que tiveram sonho, eu e ele junto numa estrada andando. Teve os irmãos que tiveram sonho que estavam chegando próximo, sentindo a presença de Deus. Teve irmãos que tiveram sonhos que eu estava inaugurando igreja com eles. Então teve irmãos lá na África que sonharam também com a obra, que tem sonhado aí com a obra de Deus. Deus tem testificado. A irmã, ela viu umas trombetas entregues em suas mãos. O anjo entregava uma trombeta, um ser de branco, e naquela trombeta estava escrito Arca de Deus dos últimos dias. Então Deus levantou essa igreja para ser trombeta assim na terra, para anunciar a verdade, para instruir, para capacitar pessoas, para que o evangelho genuíno venha chegar cada vez mais em vidas, em almas, pessoas serem edificadas pela honra do Espírito Santo de Deus, pela honra do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que transformou a nossa vida. Esses ensinos têm sido uma bênção também. Pessoas têm crescido espiritualmente, pessoas têm esperado. Eu quero dizer uma coisa, meus amados irmãos, que o que acontece aí no mundo espiritual é tremendo. Deus tem dado sinais e testificado, e a gente está muito feliz. Vamos inaugurar a igreja também agora, dia 10, 11 e 12, lá em Belém do Pará. Inauguração, porque agora é um salão próprio, um novo tempo, uma nova história na Arca de Deus. Nos últimos dias, a terra foi lavrada, Deus está dando crescimento agora na semente, está crescendo, então a obra está expandindo, Deus está dando crescimento espiritual em nossas vidas e também o crescimento terreno. A igreja tem grandes projetos, Deus me revelou projetos para estabelecer o crescimento aqui no Rio Grande do Sul. Então vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Nós estamos numa crescência, porque é necessário que o evangelho venha a ser pregado ao mundo todo. Então, igrejas na África, igrejas no Japão, de pregação nos Estados Unidos. Então nós estamos já cada dia mais crescendo, e é isso. O apóstolo Paulo, ele ia abrindo a igreja e deixava lá Timóteo, Apolo, deixava cada um cuidando de um ministério. Então é isso que é fazer discípulo, treinar pessoas para que Deus venha dar o crescimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Breve estaremos sim no Rio de Janeiro. Nós ia abrir em São Gonçalo, mas Deus ainda não testificou. Mas eu creio que Deus vai dar vitória para nós ali, porque tudo que acontece, irmãos, é pela permissão de Deus. Então teve igrejas que não puderam ser abertas porque Deus não quis assim, Deus não prouve assim Deus não permitiu. E creio que breve Deus vai estar dando direção para nós abrir mais uma igreja na sua cidade. Então nós estamos com um grande projeto aí no próximo ano de abertura de igreja. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, vamos estar falando então. Eu vou estar orando aqui já e já vou iniciar já esse ensinamento aí precioso para que os irmãos que estão aqui venham estar meditando, venhamos estar meditando junto a libertação da alma. Primeiramente, vamos estar orando para que o Espírito Santo de Deus venha testificar e venha estar conosco. Poderoso Deus, eterno Pai, nós estamos aqui reunidos em Tua presença. Que Teu Espírito venha passear nesse ensinamento e que sim a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade, ó Pai, reinar em nossos corações. Todo demônio da dispersão aqui na casa do meu irmão e da minha irmã agora venha cair por terra. Pai, que o mundo espiritual venha descer e que a gente venha fazer uma viagem para o reino dos céus. Que os seus anjos venham acampar ao nosso redor e que o Senhor venha com a sua sabedoria, com o seu entendimento. Que eu, todavia, diminua e o Senhor cresça, porque eu sou miserável, pobre, pecador, nu e cego, mas o Senhor me transforma e me lapida. Então glorifica o Teu nome esta noite. Abençoa a casa desta pessoa, abençoa
Senhor Jesus, a família e a vida. Acampa, Senhor Jesus, a cada vez mais e cobre nós com teu sangue carmesim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Deus, ele é fiel, irmãos. Louvado seja Deus. Por que nós estamos fazendo esses ensinos aqui de libertação, irmãos? E isso foi uma visão que Deus me deu. 3 gigantes, né? Foram 3 gigantes que era um gigante que se transformava em 3. E quando aquele gigante se transformava em 3, o Espírito Santo me falava, é corpo, alma e espírito. E isso está acontecendo dentro da igreja. A igreja, ela tem passado aí por um processo de libertação, mas o processo de libertação tem que ser completo, de corpo, de alma e de espírito. Eu, por muitas das vezes, eu fui visitar outros ministérios e até mesmo em inauguração de igrejas nossas, com membros de igrejas de doutrinas, pessoas doutrinadas, com a saia no pé, com a camiseta, com a camisa até o punho, sim, pessoas na doutrina, mas quando ia orar por elas, o que acontece? Isso acontecia agora que o demônio manifestava. Então, muitas pessoas de doutrina, muitas irmãs de doutrina, muitos irmãos de doutrina caindo endemoniado, de outros ministérios, pessoas que estavam ali conservando e zelando essa doutrina. E eu, como um pastor que se preocupa realmente com a libertação da alma daquela pessoa, eu fui orar a Deus, eu fui pedir um discernimento, eu fui jejuar para entender o que era aquilo que acontecia no mundo espiritual. E aí o Espírito Santo me deu essa visão. Muitos estão seguindo a doutrina do corpo, muitos aprendem a doutrina do corpo. As igrejas de doutrina hoje se preocupam basicamente com a doutrina do corpo, mas têm esquecido com a doutrina da alma e a doutrina do espírito. Então nós aprendemos bastante coisas já sobre a doutrina do corpo, a veste, sobre a doutrina do corpo. Nós vamos passear um pouco aqui também para ver que Deus, ele quer que a gente busque de corpo, de alma e espírito. Então a doutrina da alma se perdeu. A doutrina da alma não é instruída dentro das igrejas. Então tem muitas pessoas dentro da igreja que zelam pela doutrina, as mulheres que usam saia, mas ainda não estão libertas na sua alma. Pastor, como pode a alma estar aprisionada se eu aceitei Jesus? Sim, irmãos, existe um processo de libertação. Você aceita Jesus, muda a sua maneira de viver, muda a sua maneira de falar, muda a sua maneira de pensar. Então, quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, ele perdoa os nossos pecados. Ele lança todos os nossos pecados no mar de esquecimento. Mas agora é necessário que a gente aprenda como viver e como andar no caminho. Então, há um processo aí de libertação. Você vai começar a não praticar mais aqueles pecados que você fazia. Você vai começar a não praticar mais as coisas que vocês faziam. Então, a primeira coisa que a pessoa faz, ela olha a saia das irmãs e aceita a doutrina. Ela para de se maquiar. Ele para de andar de bermuda, para de andar de regata. Ele muda as vestes, mas se fosse somente a doutrina do corpo, se fosse somente as vestes, só isso seria muito fácil a gente herdar no reino dos céus. Porque não é somente isso para herdar o reino dos céus. O reino dos céus, ele consiste completamente de corpo, de alma e de espírito. Apóstolo Paulo anunciou isso, para que a gente venha zelar e estar com o corpo completamente irrepreensível, até corpo, alma e espírito, até a vinda do Senhor Jesus. Então, irmãos, a doutrina da alma está se perdendo. E esse real intuito aqui é trazer um pouco, porque eu não vou conseguir abordar muitas coisas, eu não vou conseguir falar muitas coisas, mas vai ser bastante coisa, bastante conteúdo, que você, quem sabe, possa identificar e ver. Eu passo por esse problema, eu estou passando por essa situação na minha vida, eu estou passando por essa situação no meu casamento, na minha finança, eu estou passando por essa situação. Então, para que você venha entender qual que é a real raiz da questão, onde está o problema. Nós temos que entender que desde o ventre, Satanás já tem grande fúria para tirar a nossa alma, para roubar a nossa alma. Satanás já tem grande fúria para tirar a nossa vida, para tirar aquilo que pertence a Jesus. Então, irmãos, desde a infância nós vamos ver casos aí que nós vamos aprender que tem muitas pessoas que estão ainda aprisionadas dentro da igreja,
congregando e ainda precisando de libertação da alma. E você vai entender melhor no decorrer deste vídeo o que é a libertação da alma. Sabemos que tem a libertação do corpo, que é a vaidade, a sensualidade, que é aquelas coisas que não provém de Deus, brilhos exteriores, porque a mulher deve ter o brilho interior. A gente já viu aí acerca de pacto de sangue, a doutrina do corpo, ali onde você não vai fazer tatuagem, porque a tatuagem é algo de sangue. Se você não viu, veja os demais vídeos na playlist e você vai entender melhor sobre esse assunto. Então, irmãos, a gente tem que se estar plenamente santo para o nosso Senhor Jesus. Amém? Olha só, irmãos, o que disse o apóstolo Paulo. Ele mesmo disse na carta para a igreja de Tessalônica, né? Isso que eu estou dizendo para vocês, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e de todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha só o que a Bíblia nos diz. Ela diz que o espírito tem que estar preservado. O que é o espírito? Veja que aquele espírito que está ali está em letra minúscula. Sempre quando a Bíblia colocar espírito em letra minúscula, é o espírito do homem, é o espírito de vida, é o espírito que tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, ao ponto que clamamos Abba Pai. Então, a doutrina, a palavra doutrina não é somente vestes, batom, maquiagem. Doutrina é ensinamento. Então o apóstolo Paulo, ele ensinava a igreja a buscar plenamente, manter conservado de corpo, de alma e espírito. Doutrina, a palavra doutrina a sã doutrina é ensinamento. Então é um ensinamento de como devemos se portar, de como devemos consagrar a nossa alma. E ele deixa muito claro aí nesse capítulo, nesse versículo, dizendo que a alma também tem que ser conservada, que o corpo também tem que ser conservado. Muitas pessoas dizem, Deus quer só o coração. Não, mas a Bíblia vai nos dizer que enganoso é o coração do homem. Então Deus não quer somente o engano. Deus, ele quer um coração puro, sim, um coração limpo, mas também ele quer um corpo limpo para que ele possa habitar. E ele também quer ter a comunhão com o Espírito. Hoje nós estaremos dando ênfase na doutrina da alma, mostrando aí pecados na alma, feridas na alma, que muitos têm, que tudo aquilo que está na alma a gente não consegue enxergar ao olho nu, porque se uma pessoa é vaidosa, tu consegue enxergar a vaidade nela, ou seja, num carro que ela quer aparecer, ou seja, em uma roupa que ela quer vestir também para ser melhor que os outros, ou seja, também tu consegue enxergar uma vaidade. Por exemplo, existe hoje pregadores com terno de 5 mil, 6 mil. É uma vaidade desnecessária, porque com 500 reais, 350 reais, 600 reais, consegue comprar um terno para que venha a usar. Veja que a Bíblia vai nos dizer que nós temos que ser prudente como a serpente e simples como o pombo. A Bíblia vai nos dizer mais que Jesus, ele não tinha aparência e nem formosura que o povo pudesse gostar dele. Veja que no livro de Isaías acontece isso, aparência ou formosura. Então, se nós analisar, Jesus Cristo, ele não tinha boa aparência, não tinha também boa formosura. E aí, agora, ao ponto que o povo queria, mas quando ele abria sua boca, saía a virtude, os seus ensinamentos. Então, as pessoas não seguiam Jesus pelo que ele tinha, porque ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, ele não tinha um bom carro, ele não tinha agora um bom cavalo, ele tinha agora os ensinamentos, a palavra, a virtude, o poder com ele. E é isso que um homem de Deus deve ser levado. Então, eu vejo hoje em cima dos altares sapatos coloridos, extravagantes, cada um querendo mostrar sua formosura, as mulheres de salto alto também, uma vaidade horrível dentro da igreja. Então são pessoas que precisam passar ainda por um processo de libertação, um processo de vaidade que ainda está dentro dos seus corações. Nós temos que parar para analisar também, amados irmãos, que esta coisa aí dos homens estar de terno todo colorido em cima do altar, isso não provém de Deus. Essas roupas, esses ternos coloridos, eu já vi ternos já que parecem ternos extravagantes de cantores de rapper. Tudo isso está acontecendo dentro da igreja. E isso não agrada a Deus. Estão trazendo mais o brilho para eles do que o brilho do evangelho. Terno vermelho, terno espalhafatoso.
E isso deve ser vigiado. Nós temos que ser simples como um pombo, a Bíblia diz, e prudente como a serpente. Então, também, ternos extravagantes, 5, 6, 7, hoje, ternos de 5 mil, terno de 4 mil, terno de grife, porque o meu terno é isso. E isso tem acontecido um desfile de moda dentro da igreja. E veja que isso não é costume da igreja de Deus. Não é costume da igreja de Deus, porque isso sempre foi condenado na Bíblia. Então nós sabemos que aí essas vaidades já são vaidades do corpo. São vaidades que também não é necessariamente a vaidade de um batom, não é necessariamente de um blush, não é necessariamente aí de um curvex, de uma chapinha. É vaidades também em homens, homens vaidosos, com detalhes na barba, com detalhes agora de cabelos, com detalhes, com cortes mundanos. Então isso não agrada a Deus. Cortezinho mundano, desenho na cabeça, isso não agrada a Deus. Isso são coisas que entrou dentro da igreja, a vaidade que já entrou. E muitos dizem, não, Deus só quer o coração. Normalmente, aquela pessoa ali que está usando isso, que está aderindo isso, ele não tem o Espírito Santo, ela quer usar um terno para aparecer. Ela quer usar um terno para dizer muito isso, sapatos brilhosos, de muitas cores, sapato preto, sapato da gafieira, o mesmo sapato que o Zé Pilintra está dançando na gafieira, lá no Rio de Janeiro, agora também estão ali em cima do altar de Deus, um altar santo, o mesmo sapato agora que eles estão lá dançando ali o pagode, estão usando dentro da igreja, só falta usar o chapéu do Zé Pilintra dentro do altar, porque é a mesma coisa que está acontecendo. Então isso Deus não tem se agradado, e Deus não está feliz com isso. Então todos nós sabemos disso, a doutrina do corpo, ela é óbvia, a doutrina do corpo, o Espírito Santo de Deus é quem molda, a doutrina do corpo é o Espírito Santo quem trabalha. Nós vamos passear um pouco de alguns capítulos de versículo, porque muitas igrejas dizem, Deus só quer o coração. Não, isso daí é errado, isso daí é errado. E o apóstolo Paulo diz que é para manter plenamente conservado, irrepreensível até quando? Até quando? Até a vinda de Jesus. Então, Jesus ainda não veio para nos buscar. Então, a doutrina do corpo, da alma e do espírito é até a vinda de Jesus, até a vinda dele. Então nós temos que zelar por essa doutrina, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou botar aqui agora alguns capítulos e versículos para meditar acerca do corpo também. O que a Bíblia diz acerca da conservação do corpo? Veja que aqui, nesses ensinos, nós vamos ter tudo que eu falo para vocês é base bíblica. A Bíblia, a palavra de Deus vai nos dizer que o povo perece por falta de conhecimento, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 8. Então, o conhecimento está levando o povo à perdição, porque o povo não medita na palavra de Deus, o povo não busca ler a palavra de Deus. Então, nós estamos vivendo uma série de um movimento pentecostalismo que gosta mais dos sinais, que gosta mais das maravilhas, que gosta de ver demônio manifestando, que gosta de ver cura, que gosta de ver milagre, mas não gostam de meditar na palavra, não gostam de ter vida com Deus, não gostam de ter vida em oração. Isso Deus não tem se agradado. Jesus, ele disse em João, capítulo de número 5, versículo 39, examinai as escrituras, porque nela contém a salvação para a vida eterna. Então, todos os ensinamentos que vai trazer aqui para você, eu vou trazer à luz do Evangelho, à luz da Bíblia, porque o que transforma, o que convence, é a palavra que é Cristo. Cristo é a palavra, o Espírito testifica pela palavra, e Deus, ele zela e vela pela sua palavra. Veja que a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles zelam agora pela palavra, pela Escritura, e nós também temos que zelar. Se você não consegue ter uma busca diária, ou uma leitura bíblica diária, ou ter uma comunhão diária de oração, um tempo para você falar com Deus, ou um momento que você fale com Deus em espírito, louve a Deus, você está passando aí por uma opressão demoníaca. O que é uma opressão demoníaca? Ele oprime nós para que a gente não venha se aproximar de Deus. A intenção do diabo é nos afastar de Deus, não deixar com que a gente venha ter uma vida de oração, não deixar com que a gente venha ter uma leitura bíblica, não deixar com que a gente venha buscar ensinamentos bíblicos, porque ele sabe que o poder da libertação está na palavra. Tudo que acontece na igreja ali é uma manifestação demoníaca, mas os pastores das igrejas têm que dar acompanhamento para as almas. Os pastores da igreja têm que orar pelas almas, têm que instruir, têm que mostrar o que é correto. Porque, irmãos, se você é pastor, trabalha na área de libertação e tem realmente amor às almas,
Você tem que parar de expulsar demônio de pessoas que não querem ter compromisso com Deus. Porque no momento que a gente expulsa o demônio de uma pessoa que não quer um compromisso com Deus, que não quer ir na igreja, que não quer se batizar, que não quer mudar de vida, a gente expulsa um demônio e volta 7 pior. Você está martirizando, você está prejudicando a vida daquela pessoa. É semelhante a gente querer ajudar um motoqueiro que se acidentou. A gente vai lá e vai tirar ele da estrada, mas como a gente não sabe pegar ele, por tentar ajudar, a gente vai perfurar um órgão e vai acabar matando. Então, muitos pastores que estão aí batendo de porta em porta, visitando casas, fazendo isso, parece que aquele trabalho é um trabalho bom, parece que é um trabalho que está ajudando, mas realmente não é um trabalho que está ajudando não, porque aquela pessoa tem que ter um acompanhamento, tem que ser dado um acompanhamento espiritual. Não adianta de nada eu orar pelo morador de rua, manifestar uma legião nele e eu não levar ele para uma clínica, para um lugar para onde ele venha ser instruído pela palavra, para que a palavra venha transformar ele. Não adianta então. Então você vai lá, prega a palavra, porque a palavra ela penetra o mais profundo da alma. A palavra ela liberta, irmãos. A palavra ela transforma. Muitas das vezes o morador de rua não quer oração, mas a gente começa a cantar um louvor e a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E aquele louvor foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Ele entra no mais profundo da alma daquele morador de rua e ele acaba realmente revendo. Nossa, esse hino o meu pai cantava na igreja. Esse hino o meu pai louvava na igreja. Então o que a gente mais vê nos dias de hoje aí, fazendo a obra na rua, a gente faz a obra na rua e vê muitos moradores de rua louvando hinos, cantando hinos. São homens e mulheres que estão desviados da presença de Deus, que já conhecem já a Deus, só que não praticam. Então, quando a gente louva um hino, não precisa nem orar por libertação. O mal, ele sai de dentro daquela pessoa e ele chega à sã consciência ao ponto de querer retornar para Jesus. Eles pedem, eu quero sair da rua. Então, é isso que Deus ele faz na vida de um homem e de uma mulher. Então, a Bíblia diz que quando Saul louvava, quando Davi louvava, tocava sua harpa, um espírito maligno saía da parte de Saul. O que é o louvor? O louvor são hinos cantados em cima da palavra, os louvores, hinos espirituais, hino da harpa. Quando você canta um hino da harpa, é um hino espiritual que está na palavra, e a palavra vai testificando, porque se tu parar para pregar para o morador de rua, eles não querem ouvir, mas se tu louva um hino, é a palavra cantada, como está dizendo aí nosso pastor amado, pastor Fernando Muniz. Então, irmãos, voltando à ênfase do assunto, Deus ele não quer somente o seu coração, ele quer corpo, alma e espírito. Então nós vamos ver aí capítulos e versículos baseados em corpo, baseados no corpo, que Deus pede para zelar o corpo. Olha só, a fornicação, 1 Coríntios 6,18, foge da fornicação. Todo o pecado que o homem comete e é fora do corpo, mas a fornicação é contra o seu próprio corpo. Se nós parar para analisar, a fornicação é um pecado contra o seu próprio corpo. Muitos dizem, não existe pecadinho, não existe pecadão. Exato, não existe pecadinho e não existe pecadão, mas existem pecados que não têm perdão, existem pecados para a morte, existem pecados na alma, existem pecados no corpo. Então existem diversos pecados. E aonde que Satanás ele habita? Nas trevas. Satanás ele habita naquele pecado. Então, a pessoa que está em fornicação, que está em adultério, muito impossível que ela venha conseguir encontrar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai habitar ali, porque isso já é uma treva, o corpo dela já está sendo entregue, ela está pecando contra si mesma, está se martirizando a si mesma. Então é muito difícil uma pessoa que não está namorando e dormindo, tendo relação sexual, venha alcançar a libertação da sua alma, porque ela mesma está se martirizando a si mesma. O Espírito Santo de Deus não vai conseguir guardar, não vai conseguir proteger aquela pessoa que está vivendo no adultério, na fornicação, na prostituição. Veja que Deus, em Romanos capítulo 1, versículo 26, ele entregou essas paixões aí, até mesmo para as pessoas que não querem servir a Deus. Olha só, Deus entregou para os homossexuais. Olha só o que diz isso, olha só o que diz a palavra, olha. Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à sua natureza.
e semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamando em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha o seu erro. Então veja, irmãos, que Deus ele coloca as pessoas aí que tem relação sexual também no corpo como uma penitência de desonrar a si mesmo. Para Deus isso é uma desonra, é uma abominação, é algo que Deus não se agrada. É um assunto que muitos não gostam de abordar, mas a relação entre mulher com mulher, homem com homem, são coisas que já no Novo Testamento e no Antigo Testamento condena, que Deus entregou porque eles estão afastados de Deus, adorando mais a criatura do que o Criador. Então, quanto que é adorar a criatura? Adorando mais a perversidade, adorando mais aquela outra pessoa que Deus criou do que a Deus, porque a Bíblia condena este ato. Deus condena este ato, mas eles acabam querendo se inflamar entre si, fazendo coisas e pecando. Então, mais um pecado aí, que é contra o corpo, que peca contra si mesmo. Fornicação também, a Bíblia manda fugir. E também, apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 2, que também, amados irmãos, o nosso corpo louva a Deus. Como que é um culto a Deus? O culto começa das 8 às 10 na igreja? Não, o culto a Deus é em todo tempo. Como que eu presto culto a Deus? Com o meu corpo, como um sacrifício vivo, não querendo viver com as coisas do mundo. Olha só em Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2, Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformado com o mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que a carta aos Romanos, apóstolo Paulo está dizendo isso que eu estou dizendo para vocês aqui hoje. É o mesmo evangelho, que o nosso corpo também, ele tem que ser apresentado agora como um sacrifício. Mas lembra que antes Deus ele pedia o sacrifício dos nossos pecados, que a gente matasse um cordeiro. Agora não, agora a gente é sacrifício vivo. Então a irmã que está sacrificando ali na doutrina, ela está cultuando a Deus. O irmão que está sacrificando ali na doutrina do corpo, da alma e do espírito, ele está agradando a Deus com o seu corpo. Então o corpo também é uma forma de cultuar a Deus. Você que não está mostrando a sua sensualidade, a sua nudez, a sua vergonha, você que não está mostrando para outro homem, irmã, você está cultuando a Deus. Então, como que cultua a Deus? Nós cultuamos a Deus agora como o corpo também, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, existe a santificação do corpo, existe a santificação da alma e a santificação do espírito. Então, a santificação do corpo é isso. Seja santo porque eu sou santo. Sem santificação jamais veremos a face do Senhor. Mas muitos dizem que é uso e costume. Mas aí, agora o apóstolo Paulo vai dizer, não seja conformado com o mundo. O mundo é conformado com batom. O mundo é conformado com maquiagem. O mundo é conformado agora com esmalte. O mundo é conformado com salão de beleza. O mundo é conformado com tudo. O mundo tem conformado com tudo, porque a mesma boca que pinta agora para prostituir, porque as prostitutas utilizam deste artifício para seduzir os homens na prostituição, usam salto alto, usam as coisas do mundo. E então nós temos que entender isso, que nós não temos que agora se conformar com o mundo, ser conforme o mundo. Apóstolo Paulo está dizendo isso na carta de Romanos capítulo 1 ao 2, e veja que o que nós estamos passando aqui é Bíblia. Se você não quiser aprender, se você não quiser escutar a palavra de Deus, é a palavra de Deus que diz para nós não se conformar com as vaidades do mundo. Nós andamos conforme a contramão do mundo. Ele disse que nós somos peregrinos em terras estrangeiras. E o que é um peregrino em terra estrangeira? Ele não anda conforme aqui. Nós somos cidadão do céu, nação eleita.
Então, se nós somos cidadãos do céu, nós temos que nos adaptar conforme o céu. Nós temos que andar conforme o céu. Nós temos que buscar a viver da maneira como um cidadão do céu. Eu quero dizer para vocês, amados irmãos, existem irmãos aqui dos Estados Unidos. Eu, pastor Diego, se eu for morar nos Estados Unidos, eu vou ter que me adaptar com a língua de lá. Se eu for morar nos Estados Unidos, eu vou ter que me adaptar com o fuso horário de lá. Se eu for morar agora em outro país, eu vou ter que me adaptar com os alimentos de lá. E agora nós somos cidadãos do céu, então nós temos que se adaptar com o tempo de Deus. Nós temos que separar um tempo para oração, um tempo para a leitura da Bíblia, um tempo para jejuar. Nós temos que separar tempo para o Espírito. Nós temos que agora também falar a língua do céu, viver com a língua do céu, não mais gíria, palavrão, mentira, fofoca. Nós temos que estar adaptado conforme o céu, não conforme o mundo. Então nós não temos que estar inclinados para as coisas do mundo, embaraçado com as coisas daqui. E sim que o Espírito Santo de Deus venha nos renovar. Então nós temos que entender que tudo é para a honra e a glória de Deus. Então nós temos que estar abençoando, andando conforme o Espírito do céu, o Espírito que desceu do céu. Então nós temos que falar das coisas do céu. Nós temos que anunciar as coisas do céu. Todo o pregador ou a pregadora que prega, anuncia a palavra, ela tem que testificar das coisas do céu. Porque se o Espírito Santo que está em ti desceu do céu, ele não vai pregar sobre prosperidade. Porque ele não vai estar aí com as coisas do mundo. Ele vai pregar sobre as coisas do céu, sobre o reino dos céus. Jesus, aonde ele chegava e passava, ele disse, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. João Batista, cheio do Espírito Santo, ele dizia também, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Todo profeta verdadeiro pregou o reino dos céus. Pedro perguntou, arrependam-se, pois o Cristo que vocês crucificaram, ele era o Filho de Deus. Então arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Então veja que todos os homens da Bíblia, todos, anunciavam o reino dos céus e as coisas do mundo. Veja que o apóstolo Paulo, ele foi o que mais escreveu acerca das coisas, tirando as coisas mundanas. Ele vai escrever para Corinto, para Roma, porque são povo que não são povo de Deus, é um povo que era um povo que tinha as paixões do mundo, que tinha prostituição na igreja de Corinto, que tinha as coisas erradas, então ele tinha que instruir. E ele instruiu tudo para Timóteo, ele foi instruindo todos para que eles viessem tirar o mundo e andar conformidade à palavra de Deus através do Espírito Santo. Então Deus, ele não quer só seu coração. Isso daí é mentira. Deus, ele te quer completamente de corpo, alma e espírito. Eu quero dizer para vocês também, outra doutrina do corpo é salto alto destrói o pé da mulher. Maquiagem destrói o rosto da mulher. Então, as vaidades, chapinha no cabelo destrói o cabelo. Tintura no cabelo destrói o cabelo. Homens aí que ficam também agora jogando futebol, machucando perna, machucando braço, corpo todo dolorido. Isso daí também, irmãos, destrói o corpo e é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse que não é para nós correr atrás do vento, e sim correr atrás da coroa incorruptível. Veja que vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, 17. Olha só. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus sois vós, é santo. Veja aí, ó. A Bíblia está dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. E o templo agora que habita Deus dentro de nós, ele é santo. Muitas pessoas gostam de dizer, Deus não habita em templo construído por mão de homens, amém, viu? Ó? Então como é que tu está cuidando do teu templo? Como é que tu está zelando pelo teu templo? Jogando futebol, destruindo o seu corpo? Correndo atrás de uma bola com o corpo todo dolorido? Como é que você está zelando pelo seu templo, mulher? Passando maquiagens, vaidades, coisas que não provêm de Deus? Destruindo o corpo, pichando o templo de Deus, fazendo as coisas que não é de Deus, furando com brinco, furando com argola, furando com coisas que são do mundo, porque Deus, ele não fez isso. Então, amados irmãos, nós temos que entender que o verdadeiro, genuíno evangelho, Deus, ele quer corpo, alma e espírito. Todos entenderam, meus amados irmãos? Até este momento, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ajeitar aqui. Glória a Deus, aleluia. Todos entenderam até aqui? Estamos só na introdução aqui ainda.
porque agora nós vamos entrar na ênfase do ensinamento. Então, eu creio aí que a doutrina do corpo, todos os irmãos que nos acompanham já têm visto aí acerca da doutrina, e a doutrina são o reino dos céus, irmãos. Não é que nós pregamos a doutrina ou pedimos para conservar a doutrina. É que o mundo foi se adaptando dentro da igreja. Então esse que é o problema. O real problema de tudo é que o mundo entrou dentro da igreja. Então a gente tem que pregar agora dentro da igreja contra o mundo. Antigamente as pessoas vinham do mundo e se convertiam. Agora as pessoas vêm do mundo e vai para outra igreja. Se prega a verdade, sai e vai para outra igreja. Então nunca se pregou tanto sobre a doutrina do corpo. Por quê? Porque é necessário que pregue, porque o mundo entrou. Teatro, existem outras coisas que entraram. Há 10, 20 anos atrás ninguém pregava contra teatro. Só que agora tem que pregar contra o teatro, que é uma encenação em frente ao altar. Então, Deus ele é fiel, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, ali a irmã perguntou acerca da depilação. A depilação, ela vai nos dizer aí que a Bíblia vai nos dizer, você deve orar, né? Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus disse: até os fios de cabelo que estão na tua cabeça são contados. Então, por que Deus conta os fios de cabelo? Tudo é contado. Deus, ele sabe cada fio que você tem no corpo, mulher. Deus, ele sabe cada fio que você tem no corpo, varão. Então, se ele colocou aí, está tudo contado. E por que Deus vai contar? A Bíblia vai nos dizer isso. Então, amados irmãos, ore a Deus e peça o discernimento espiritual para que você não venha fazer nada aquilo que não agrada a Deus. Ore a Deus, porque antigamente não tinha essa história de depilação, e nos dias de hoje tem, por causa das estéticas, por conta de uma revista chamada Playboy, que antigamente as mulheres saíam nuas e não se depilavam. Aí teve uma das mulheres que se depilou para parecer melhor a sua genitália, e aí a depilação se tornou algo mundial. A depilação se tornou algo mundial, porque ela veio através desta revista Playboy. Porque antigamente não tinha. Se você pesquisar, pesquise aí, até mesmo revista, você pesquise aí antigamente a história da revista, quem foi a primeira mulher aí que fez aí essa depilação, pesquise e vai e busca atrás. Porque isso agora tem estética em esquina em esquina. E se tu parar para analisar, foi por isso que daí as mulheres que agora são do mundo, se converteram a Jesus, continuam fazendo as mesmas práticas, porque querem estar ainda atraindo isso em nome do Senhor Jesus. Esse é um assunto, esse é um assunto delicado que tem que ser passado para a igreja. Por que eu não posso falar aqui no YouTube? Muito ímpio se escandaliza. Muito ímpio, o diabo ele usa para escandalizar, ele distorce aquilo que nós pregamos, e ao invés de edificar, acaba afastando a pessoa de Deus. Então, por isso que isso você deve orar, instruir, pedir instrução pelo seu pastor pessoal. Não são ensinamentos que podem ser dados. Jesus, irmãos, não ensinava tudo para o povo. Ele ensinava em particular para os discípulos, porque os discípulos estavam com Jesus e eram espiritual. Então, se eu explicar acerca de depilação aqui, pessoas que não são espiritual não vão entender. Então, só vai entender quem é espiritual. Então, por isso que eu não entro nesse assunto aqui. Eu entro nesse assunto com a minha na igreja, entro nesse assunto aqui com a minha esposa, entro no assunto lá com o esposo, porque eu tenho que falar de depilação para o marido da mulher. Eu não tenho que estar falando também para a mulher. Se as mulheres estão fazendo ou não. Quem sabe é tu e Deus. Então, então é isso que eu te digo. E muitos dizem que é falta de higiene. Higiene é sabão, sabonete, shampoo, tem até sabonete íntimo para as mulheres. Existe tudo hoje. Então, falta de higiene eu creio que não seja. Então, em nome do Senhor Jesus, ore a Deus, que Deus vai dar discernimento para a irmã. Converse aí com o seu pastor, converse com o seu marido, entra num conselho, ore e jejua, que Deus ele vai dar a revelação da parte íntima, né? Porque o resto da depilação é desnecessário, não tem necessidade nenhuma, em nome do Senhor Jesus. Barba não tem pecado nenhum. Barba não é pecado nenhum. A barba, ela não é pecado.
Por que que nós fizemos a barba aqui em Porto Alegre? A minha barba ela não cresce completa, então ela fica feia. Então todos nós entramos num consenso de fazer a barba, para que todos nós mantenhamos a mesma aparência. Porque senão vai aparecer homens aqui com a barba desenhada, que é o que tem hoje, com cavanhaque, vai aparecer um com cavanhaque, e aí vai virar um desfile de moda, vai virar uma bagunça. Não, nós temos que andar todos na mesma prudência, todos na mesma concordância. Por isso, então, a Bíblia não condena em nenhum momento acerca da barba, mas também a Bíblia diz que não é condenável fazer a barba, porque José fez a barba e Deus não imputou erro nenhum a José. Mas veja que quando Davi pecou, adulterou, Deus imputou erro. Então, irmãos, nós temos que entender o que é vaidade e o que não é vaidade necessária e o que é vaidade desnecessária.